Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, hoje trazendo a mensagem número 305, ou seja, live 305 de Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Quando vocês vão chegando aqui, vamos testar a nossa conexão para ver se está fluindo bem. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Aqui deu um pequeno probleminha técnico, vamos continuar aqui. Vamos ver se deu certo aqui o som também. Eu acredito que sim, agora estamos sem fone de ouvido, fica um pouco mais fácil para a gente. Vamos ver só para acompanhar. Deu certinho, perfeito. Eu cheguei também aqui, então vamos em frente, né? Vamos seguindo aqui nosso Momentos com Jerônimo Mendonça. A mensagem de hoje, a live de número 305 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que começou Momentos com Jerônimo Mendonça 6 de maio do ano passado, tá? 6 de maio de 2021, exatamente, olha só, gente. E agora, Café com Espiritismo, boa noite, sejam bem-vindos. Vou mandar os aviãozinhos. Patrícia, boa noite, Patrícia, quanto tempo? Patrícia estava um pouco sumida também. Os nossos amigos do Café com Espiritismo, por gentileza, eu demoro um pouquinho para gravar os nomes, mas mande o nome de vocês aí para a gente saber, para que assim, quando vocês entrarem, a gente cumprimentar vocês, tá bom? O Gleison chegou também, boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Vou mandar aqui os aviãozinhos. Carol Strebe, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos mandar os aviãozinhos aqui. Enquanto vocês vão chegando, Silvia chegou também, boa noite, Silvia. Marcelo Moreira, de Fortaleza. Olha, Gleison, Marcelo Moreira de Fortaleza. Deixa eu marcar aqui, que o Gleison talvez conheça, né? Porque o Gleison também é de Fortaleza. Marcelo Moreira. Marcar aqui para a gente não esquecer, para lembrar sempre. Muito bom, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso projeto. Fortaleza, no Ceará. Ei, maravilha que é o Ceará, hein? Muito bom. Só o Gleison que reclama do calor de lá, mas faz parte, né, Gleison? Faz parte, né? A gente tem que fazer essa conjectura. Adriana chegou também, Will, boa noite, sejam bem-vindos. O Gleison conhece o Marcelo, que legal. Que bom, tá vendo? Se já se conhece, então melhor ainda. Dá para fazer uma dupla de dois, né, Gleison? Olha só, que bom, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, Marcelo. Então, amigos, Café com Espiritismo 2021 é o do nosso querido Marcelo Moreira de Fortaleza, que está nos seguindo. Então, quando aparecer lá Café com Espiritismo, vocês já sabem que é o Marcelo que está aí. O João Paulo chegou também, seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Você trabalha junto com o Gleison na casa de Miramês. Que legal, Marcelo, que legal mesmo. Muito bom mesmo. Bom, vamos acabar de mandar os aviãozinhos aqui rapidamente. E aí a gente... Amigos, eu gosto de sempre divulgar boas ideias. E o Gleison, tá vendo o que você faz comigo? O nosso amigo Sávio Dias, do Discípulo Espírita, ele fala uma coisa assim pra gente. Quando você está numa live que ela é interessante, que a gente faça a divulgação, né? Que a gente faça a divulgação para mais 5 perfis que você conheça. Porque coisas boas a gente tem que divulgar. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Então, coisa boa a gente tem que divulgar. E se vocês acham que a nossa live mereça divulgação, né? Mande os aviãozinhos aí. Vamos povoar os céus do Brasil com as nossas lives, né? Eu acho muito importante. Daniele, boa noite. Dani, querida, seja bem-vinda. Dani que vai estar conosco na próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro, nas palestras de Jerônimo Mendonça.
Angélica chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Bom, aviões enviados, todos encaminhados aos seus aeroportos competentes. E vamos fixar o comentário agora, né? Vamos fixar o comentário. Ó, a Lilica, viu, Gladys? É a Angélica, tá? Só para você saber também. A gente às vezes não sabe o nome certo das pessoas e a gente fala de acordo com o que aparece para nós. E a gente vai, né, conhecendo uns aos outros e é sempre bom. Sempre bom ter um bom ânimo. Olha só que mensagem de bom ânimo. Estamos chegando no fim do ano, temos que estar animados pelas festas, mas não é bem esse bom ânimo que Jerônimo vai trazer para nós, gente. É um outro bom ânimo de viver, um bom ânimo com os nossos amigos, bom ânimo em todas as resoluções da vida. Muitas vezes a vida nos joga um balde de água fria, a gente perde até o equilíbrio, né? A gente perde até o equilíbrio, tamanha água que vem na gente, assim a gente até, além de estar fria, a gente até se desequilibra, mas tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é fundamental, estarmos juntos com o nosso Mestre Jesus, que é o nosso governador, modelo e guia que nós devemos seguir. Então, toda vez que nós estivermos em dúvida se fazemos ou não algo, né? Como que a gente deve fazer? Siga Jesus. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Então, sigamos Jesus quando a gente está em dúvida. Vejam, Cássia, boa noite, Samira, boa noite, gratidão pela presença. Gláucia também chegou conosco, mensagens de paz e luz. Então, a gente vai sempre falando, ó. A gente vai gravando os nomes, mensagem de paz e luz é a nossa querida Gláucia, que a gente já sabendo. O troll é o Will, amigo nosso. Leninha chegou também, boa noite, Leninha. Seja bem-vinda, gratidão pela presença de vocês. Então eu falo assim, nós temos que estar sempre antenados, né, para ter bom ânimo de viver. Sabemos que as dificuldades do caminho são grandes, passamos muitas vezes por provas, por expiações, por que não? Porque vivemos num planeta de provas e expiações, então não dá para falar, né? Não dá para a gente estar sereno, tranquilo, deitado numa rede, que nem o Gleison fica lá em Fortaleza, o Marcelo também, né, tomando água de coco. Não, a gente toma água de coco, deita na rede, mas bora trabalhar. Que como o Jerônimo Mendonça recomendou para nós, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, quem não trabalha, dá trabalho. Vamos trabalhar para não dar trabalho para ninguém, né? Grupo Coração de Luz é o nosso querido Vitor de Paula, da cidade de Guarulhos agora, né? Guarulhos. O Vitor mudou de São Paulo para Guarulhos. Tá lá do lado do aeroporto. Não sei não, ô Vitor, tô brincando. Sejam bem-vindos, amigos queridos. E a gente está aqui entre amigos, o que é uma alegria muito grande. Eu falo para vocês que vir para a live nos dá uma energia tão incrível, vocês não podem imaginar como é gratificante. Às vezes você está ali meio cabrunhado, meio desanimado, e aí vem a live com uma injeção de bom ânimo, como diz o Jerônimo para nós. E antes da gente fazer a leitura da mensagem Bom Ânimo, do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, eu sei, Marcelo Ferreira, ele já acabou de falar aqui, Moreira, desculpa, Marcelo Moreira. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu não sabia, perguntei, ele falou que participa junto com o Gleison da Casa Miramês, lá em Fortaleza. Ai, que bom a Cássia recebeu o livro. Então, olha, gente, aproveitando o gancho que a Cássia falou, né? Aqueles que quiserem receber este livro em PDF, digitalizado, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail, que eu estarei encaminhando gratuitamente para vocês. Boas notícias, boas mensagens, tem que divulgar. Então, estamos aqui animados. Deixa eu falar para vocês, então, a nossa programação. Hoje, nós estamos com a mensagem Bom Ânimo, do Escalada de Luz. Amanhã, nós vamos falar de um tema importantíssimo. Você já fez live junto com ele, que legal, Dani, que legal. É um tema importantíssimo do livro
Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Cada vez que eu sinto o cheiro deste livro, ele é fantástico. Bom, eu sou suspeito porque eu sou fã de carteirinha do trabalho de Ana Teresa e também deste livro. Amanhã, gente, nós vamos falar de um tema, o capítulo 12 desse livro, orgulho. Orgulho. E esse tema é só para as pessoas que não são orgulhosas. Então, aqueles que são orgulhosos não precisam vir na nossa live. Só que não. Para quem não acha que não é orgulhoso, que já venceu as amarras do orgulho, e para aqueles que acham que não, ou que sim, venham ver o que Ana Teresa coloca para nós. E como sempre eu faço, hoje no final da noite, a hora que eu fizer a postagem, eu vou colocar também nos stories o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, onde Ana Teresa faz o áudio da mensagem deste livro. Praticamente é o mesmo livro, é a mesma mensagem que ela grava, falada, que se transformou nesse livro. Tem algumas alternâncias, sim, algumas modificações, algumas melhorias na construção gramatical, porque é diferente a linguagem falada da linguagem escrita. Mas a essência é praticamente a mesma. E veja, não vamos falar somente de orgulho, ela vai falar também sobre o mesmo tema relacionado, que é o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Quem não é, venha junto conosco. Ou quem é, também venha, para aprender um pouco mais. Então nós vamos fazer amanhã esta live sobre o orgulho. O capítulo 12 deste livro. Bom, na semana seguinte nós vamos dar um pulo. No dia 21, praticamente às vésperas do Natal, nós vamos dar um pulo. Nós vamos lá para a mensagem, capítulo 36, quando Ana Teresa vai falar sobre o Natal. E no dia 4 de janeiro, porque eu faço a live até o dia 21, dou uma pausa nesse período, vamos retornar no dia 4 de janeiro e vamos falar também no capítulo 37, que é o último capítulo do livro, que é o Ano Novo. Achei por bem trazer antecipadamente esses temas para que a gente pudesse conversar sobre eles. Então amanhã estejam conosco 22 horas, Palavras para a Alma, falarmos sobre o orgulho e também o egoísmo. Certo, gente? Conto com vocês. E vamos lá, né? Vamos lá ver o que Jerônimo fala para nós do bom ânimo. Bom ânimo. Então vamos prestar atenção. Ana Lúcia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Olha só, bom ânimo. Não te deixes abater pelo assalto do desânimo. Vale-te da oração como poderoso recurso a suplementar-te as forças e apega-te ao trabalho com mais coragem, buscando sempre o mais além. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? Não deixemos nos abater ser assaltados pelo desânimo. Não vamos deixar ser assaltados pelo desânimo. E quando a gente se sentir desanimado, olha, gente, acontece comigo e certamente acontece com mais pessoas. Sabe aquele dia que você fica assim preguiçoso? Hoje não estou com vontade de fazer nada. Nós temos o direito de descansar, sim, sem sombra de dúvidas. Não estamos dizendo aqui que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia. Não. A Dani está trabalhando, coitado, são 2 horas a menos, né, Dani? Não dá, né? Tem que trabalhar e carregar, como é que fala, enquanto descansa, carrega pedras. Então vejam, nós muitas vezes a gente se sente meio desanimado, aquele calor, ou aquele frio, as situações climáticas mexem muito conosco. Sobretudo, se vocês prestarem atenção, quando está aquele dia assim meio nublado, que não dá muito vontade de fazer nada. Eu falo assim, tem 2 dias que parece que vão muito bem. Quando tem um sol muito legal e quando está chovendo. Agora, quando fica aquele morno, aquele, como Jesus falou, seja se eu falar sim, sim, não, não. Hoje foi seu dia, Leninha. Então você veio para a live certa, porque você vai sair daqui hiper mega animada, que nem a Dani lá, correndo, fazendo as coisas de casa. A gente tem que tomar cuidado quando a gente se sente desanimado. Porque
Como diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: interferem os espíritos em nossas vidas? A resposta é categórica. Muito mais do que podemos imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, gente, cuidado com aquela sensação de desânimo, de má vontade. Ah, Glaucia, eu ando desanimada, coração apertado, mas temos que lutar e vigiar. Claro, Glaucia, papai está lá no plano espiritual e necessita das suas melhores vibrações. É isso que a gente tem que pensar, os nossos entes queridos. Meu pai também está no plano espiritual. E a gente tem que pensar, né? Fazendo o que a gente pode, né? O melhor que a gente possa estar para que eles possam receber as melhores energias de paz, de harmonia espiritual. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Então, é fundamental a gente, quando a gente está desanimado, tem uma musiquinha que fala assim, uma musiquinha da evangelização infantil. Quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer, lembre-se que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem. Muito bem, muito bem. Alice, boa noite, seja bem-vinda. Quando a tristeza invadir teu coração, não se desespere, cante uma canção e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Eu não lembro toda a letra, né? A Leninha, ontem estava um calor de rachar mamona, hoje frio e chovendo. Não... Leninha, de onde que você é? De que cidade mesmo? Porque a Clara tinha falado que estava com essa previsão mesmo. E nós estamos com essa alternância. Esse ano está um ano realmente atípico, né? Calor exagerado, de repente aquele frio que a gente, né, já vê como é que é. Mas olha, não podemos desanimar. A gente tem que estar sempre buscando ânimo, né? Deve ser aqui de São Paulo, a Leninha. Bom, São Paulo foi... Bom, Vitor, eu vou falar uma coisa para você. São Paulo, né, faz as 4 estações no mesmo período do dia, né? Não é nem do dia inteiro. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha, eu falo para vocês. Você está aquele dia meio acabrunhado, meio desanimado, né? O Haroldo que fala assim, às vezes você está tentando, né? Está sentindo desanimado, aí Cotia, é perto de São Paulo, é exatamente por aí mesmo. Tá desanimado, sentiu que o negócio não tá bem, pega ali uma mensagem e tenta ler. Não conseguiu fixar atenção, procura fazer uma prece. Não deu jeito, põe uma música. Mesmo assim, aqueles pensamentos, aquela situação desanimada, o Haroldo falou, dá uma volta no quarteirão. Aí, se nada disso resolver, entra no banheiro e toma um banho gelado. Aí você vai acordar mesmo. Então, olha, esses recursos são importantes para tirar aquele mau humor, aquele desânimo que muitas vezes nos atormenta o espírito. E se da mesma forma, vejam só, a 459 ela tem 2 vertentes. E a gente que é espírita, né? Eu estava analisando outro dia que eu ouvi uma palestra de uma pessoa falando, é que a 459 ela tem os 2 lados. Ué, mas como assim os 2 lados? Se os espíritos interferem muito mais do que podemos imaginar, se a gente estiver em vibrações positivas, nós vamos atrair espíritos do bem, que vão nos intuir, que vão nos trazer boas energias, boas emanações. Então, quando a gente se sentir-se meio desanimado, vamos tentar dar uma sacudida e bola para frente, tá? Faz uma prece, põe uma música, muda a sintonia. É mais ou menos assim, você tá daquele jeito meio acabrunhado, e eu falei para vocês, todo mundo fica assim, viu? Cotia da Grande São Paulo, a Leninha, falou bem, é por aí mesmo, é uma mudança de tempo incrível, né? E então, o que acontece? Tá esquisito, né? Vamos fazer que nem que a gente estivesse pegando um livro, né? Você tá lendo um livro, vê uma mensagem esquisita, né? Vira a página. Ainda continua a mensagem estranha, vai virando a página, que nem os pensamentos. Vem aquele pensamento repetitivo, que você acha, não sei, que estava tão legal, aí de repente sentiu um peso. Muda o pensamento.
vai fazer uma coisa, vai lavar louça, que nem o pessoal falou, né? O Chico falava assim, quando você tem uma pia inteira de louça para lavar, não reclame da louça que você tem para lavar. Lave a louça alegre, feliz e cantando, porque significa que você tinha comida à tua mesa. Olha só a filosofia tão simples e objetiva do Chico. Então é assim, a gente tem que buscar ânimo, desanimar jamais, né? Eu acho que eu fiz uma live com a Dani sobre isso, né, Dani? Desanimar jamais, acho. Que eu até coloquei, como é que fala? A Cássia São José dos Campos, é verdade. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu lembro que eu fiz uma live com a Dani, desanimar jamais. E eu lembrei até que eu coloquei um pedaço da música do Ivan Lins, que ele fala desesperar jamais, né? E aí a gente pode fazer um paralelo, desanimar jamais, né? Vamos em frente. Recorda-te de que és um espírito imortal e que a vida não cessa em parte alguma. Viver é o imperativo da vida. A Leninha, enquanto estiver no corpo, terá louça na pia e boleto para pagar. E por falar em boleto, hoje eu recebi um presente, veio um cartão veio cartão de Natal hoje pelo correio, o carnê do IPTU, oh, que maravilha! Aí eu lembrei da frase de Jesus, né, que os judeus não gostavam, né, de pagar imposto, né, eles detestavam, né, aliás ninguém gosta de pagar imposto, né, mas, aí olha só, desde a época de Jesus, né. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Aí o que acontece? Foram perguntar para Jesus, e sempre com a ideia de pegar Jesus, né, no contrapé. Vamos ver o que Jesus vai falar. Os judeus não gostavam de pagar imposto. Então, se Jesus falasse para pagar, ele estava sendo contra o povo judeu. Se ele falasse não pagar, ele está indo contra Roma. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Então, quando ele pergunta assim, eles perguntaram, mestre, né, com aquela, né, é lícito pagar tributo a Roma? E aí, né, faz aquela jogada, né, vou pegar esse homem aí no contrapé, vamos ver o que ele vai falar. E Jesus magistralmente chega assim, dê cá uma moeda. Aí você pega a moeda. Opa, por acaso tem uma moeda aqui, ó, de 5 centavos. E aí, o que está no lado da moeda, né? De quem é essa figura que está no lado da moeda? Fala assim, de César. Então, Jesus responde, dai a César o que é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, imposto, né, como a gente falou ontem na live, né, são 3 coisas certas na vida. Não sei se a gente vai conseguir terceira, mas a morte, com certeza, os impostos, sem sombra de dúvida, boleto, não resta dúvida, e uma passagem por Frankfurt, quando a gente estiver nas plagas europeias, né, fazendo talvez um tour, quem sabe a gente passe lá por Frankfurt, porque é uma zona de confluência dos aeroportos lá. Então é sempre uma frase que eu trago assim para as nossas reflexões, lembrando que a morte é do corpo físico, pois o espírito não morre. O espírito foi criado e vai viver eternamente. Por isso que ele coloca para nós, recorda-te que és um espírito imortal e que a vida não cessa em parte alguma. Viver é imperativo da vida. E agora, né, às vezes a gente está naquela situação difícil. Como eu falei para vocês, quem nunca passa por uma situação difícil. Por mais dolorosa pareça a jornada, continua avançando na direção do alvo divino, com a bússola sublime do Evangelho. Então a gente fala assim, você tem uma montanha árdua, grande para subir. E tá aquele calor, né, de Rachamamona. Aquele calor de Rachamamona, acho que foi a Leninha que falou, né, do Rachamamona. Então tá aquele calor insuportável, terrível, e você tem que subir aquela montanha. Utiliza o quê? A bússola do Evangelho, que é o refrigério para nossas almas. Porque quando a gente está em dificuldade e a gente não tem ninguém a quem recorrer, busca o Evangelho. Busque ajuda. Não se desespere. Não tome atitudes precipitadas. Eu falo as pessoas comentam muito sobre o Setembro Amarelo.
preocupam-se demais, é toda aquela campanha da mídia, tal, né? Setembro Amarelo, as pessoas põem a fitinha amarela. E o dezembro? Pararam para pensar quão doloroso é o Natal, o Ano Novo, de pessoas que muitas vezes estão sozinhas? Então a gente tem que lembrar também que não é apenas no mês de setembro que nós pensamos nisso. Pensarmos nos nossos irmãos em todos os anos, todos os meses do ano. E lembrarmos que quando a jornada parece difícil, demais para a gente carregar, lembremos da bússola que nós temos em nossa mão, que é o Evangelho de Jesus. Ah, mas se você não é espírita, não tem problema, pegue a tua Bíblia. Você vai encontrar um salmo, uma mensagem lá que vai te trazer ânimo. Os salmos de Davi são maravilhosos, vale a pena. Abre um livro qualquer, de repente vem uma mensagem edificante. Pegue um minuto de sabedoria que vem mensagens de bom ânimo, sem qualquer cunho religioso específico, né? Não é espírita, não é católico, é um livro de mensagem cristã. E continua, né? Continua, às vezes, trazendo uma mensagem aqui para umas pessoas que numa outra situação. Aqueles que abandonam o campo de luta, anestesiando-se na inércia, serão constrangidos mais tarde a se movimentarem pelo impulso da dor. Olha só, aqueles que abandonam o campo de luta, anestesiando-se na inércia, serão constrangidos mais tarde a se movimentarem pelo impulso da dor. Então, o aguilhão da dor existe, por exemplo, assim, né? Isso era uma coisa muito comum antigamente, quando existiam os animais de montaria, né? E o animal precisava do aguilhão para que ele pudesse, mesmo numa carroça, eles precisavam, né, um cutucão com a coisa para que ele conseguisse andar. Porque às vezes, pura e simplesmente, ele empacava. Né? O animal, quando empaca, ele para. E aí ele precisa, né, que a pessoa que está na carroça ou na montaria utilize da espora. Não estou justificando isso, gente, não, pelo amor de Deus. Eu não sou a favor de espora, de aguilhão, nada disso. Estou fazendo só uma comparação. Então necessita muitas vezes que a pessoa, né, venha com aguilhão, com aquele ferro com ponta, para que nos machuque, para que a gente impulsione e ande. E muitos de nós ficamos extasiados na inércia, parados ali. E precisamos agir, precisamos sair daquele movimento que nos aprisiona, né? Iria, boa noite, seja bem-vinda. Então, a dor muitas vezes vem como um aguilhão que nos impulsiona, como uma catapulta que nos joga para longe. E a gente precisa sair daquele movimento de inércia. E muitos irmãos, infelizmente, extasiam, ficam ali parados, abandonam a luta, inertes, sem a necessidade sem a possibilidade de crescer e progredir. Deixa eu ver o que a Leninha falou, desculpa aí. Complicado estas festas, esses anos, muitas famílias terão falta de alguém que partiu pelas doenças relacionadas com a pandemia ou brigada por causa de política. Que Deus tenha misericórdia e conforte. Conforte os corações. Leninha, é verdade, viu? Infelizmente, eu falo, você ficar discutindo por política, por futebol e por religião, hein? Por religião. Quantas guerras já não aconteceram em nome da religião? Não leva a nada. As pessoas perdem a oportunidade de um encontro, de uma oportunidade de confraternizar com irmãos. E vejam, né? Às vezes famílias, aí eu não, fulano vai, então eu não vou. As pessoas já têm esse tipo de conceito, né? Poderiam abrir mão do seu egoísmo, né? Do seu orgulho, que nós vamos falar amanhã, do egoísmo e do orgulho, e vão em busca do quê? Da sua individualidade, por conta de questões de ordem política, questões de ordem... Tirando o Senhor, você pode concordar à vontade, viu, Glaucio? Para com essa de Senhor. Senhor é Jesus, né?
Senhor é Deus, eu não sou senhor, não. Tô brincando, Glaucio, você me conhece, a gente sabe que a gente pode brincar desse jeito, né? Exato, se mata e se morre em nome de Deus, e Deus é amor. Apóstolo Paulo, Paulo não, João o evangelista, né? Deus é amor. E a gente não pode se apegar a essas coisas, gente, essas coisas passageiras. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, político, de um modo geral, né? É assim, a gente fala assim, tudo farinha no mesmo saco. Eles ficam lá se degladiando de um lado e de outro, depois estão tudo junto, abraçados, armanados. Vê aí as coisas que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então a gente não pode se apegar a essas coisas, a gente fica criando inimizade, né? Porque a pessoa é do time A, o outro é do time B, né? O silêncio é uma prece, muito bem lembrado, Glaucio. O silêncio é uma prece. Um amigo meu, ele fez engenharia, é engraçado, ele tinha tudo para ser advogado, até ser filósofo, né? Ele usava uma frase que dizia assim: sou senhora para nada, Leninha. Ari, boa noite, chegou o nosso querido amigo Ari, seja bem-vindo. A Flávia, lendo a Bíblia, percebemos a predileção de Jesus pelos que sofrem. Ele não veio para os sãos, exatamente. E um amigo meu dizia o seguinte, ele falava assim: antes de proferir qualquer palavra, olha só a filosofia dele, né, nessa frase, antes de proferir qualquer palavra, mesmo que seja insistentemente rogado, pense se o que vai dizer não é melhor que o silêncio. Olha, fantástica. Então, muitas vezes o silêncio é bálsamo, é luz. Calar quando todos blasfemam é o melhor respeito que nós podemos ter por todos os nossos irmãos. E nesta questão aqui, o Jerônimo vai dizer, né, daqueles que abandonaram o campo da luta, ele vai falar daquela questão do suicida. Olha só. Pois o maior desencanto do suicida é de saber-se rejeitado pela morte. Pois, de fato, gente, a gente acredita que as pessoas que, infelizmente, têm esse ato de dar fim à vida, naquele momento ela não está pensando pura e simplesmente dar fim à vida, ela está querendo se livrar daquele sofrimento, daquela coisa que está apertando o peito. E a única forma que ele encontra muitas vezes, esse caminho, né, infeliz do suicídio. Mas, infelizmente, aqueles que partiram para o suicídio, eles vão ter que reparar esse mal de uma forma ou de outra. Então a gente tem que buscar ajuda, como eu estava falando para vocês. Busque ajuda na prece, busque ajuda no evangelho. Está sozinho, já buscou na prece, na música, no evangelho, não teve ajuda? Pega o telefone 188 CVV. Você vai ter sempre uma pessoa do outro lado da linha, de um lugar que você nem imagina de onde seja. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, não importa de onde seja. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Mas esta pessoa está ali para te ouvir. Às vezes você vai esperar um pouco, né? Você é o 22º, 23º, 29º, 11º, vai tendo alguns números que eles vão falando na ordem da sua, mas você vai ser atendido. Tenha um pouquinho de paciência que vai chegar alguém para te atender. E uma pessoa disposta a te ouvir, sem julgamento. Não é apenas e tão somente para aqueles que estão desesperados, querendo dar fim à vida, mas talvez você está passando por uma angústia, por uma dificuldade. Há um problema bobo, você acha que eu vou amolar aquela pessoa por um probleminha tão pequeno? Para você, aquele problema é grande. Então busque ajuda, recorra tem várias e diversas casas espíritas que têm um atendimento virtual, atendimento fraterno virtual. Flávio, o livro Ícaro Redimido é bem esclarecedor sobre esse tema. Bom saber, tá vendo? Recomendação da Flávia, o livro Ícaro Redimido. Então, acho que a gente precisaria até fazer uma pesquisa nisso. Fica um trabalho para todos nós. Olá, Sávia, boa noite, seja bem-vinda. Fica um trabalho para todos nós. Vamos procurar
saber quais casas espíritas têm um trabalho de atendimento fraterno virtual. Porque às vezes tem um atendimento que a pessoa faz uma live de vibração, de prece e tudo mais. Mas eu sei que tem algumas casas que dispõem desse atendimento fraterno virtual. A Dani me falou até uma vez, acho que SOS Preces, se não me engano é um deles, mas a gente precisava pesquisar e fazer uma postagem, né? Se a gente criar um banner para divulgação. A Leninha tem? Poxa, interessante, Leninha. É importante divulgar, eu acho que a gente precisaria divulgar. Leninha, depois você me manda um direct, tá? É comum um suicídio ser reincidente. Difícil, né? Você sabe que tem situações, que tem relatos de livros, né? Que as pessoas vêm numa situação muito sem os braços, sem as pernas, numa situação bem difícil. Mas, Leninha, se você puder, mande um direct para mim com a página, o link, para que a gente consiga fazer uma divulgação, né? E aí a gente vai compartilhar com mais amigos, vários perfis fazendo a postagem disso, a gente vai fazer uma divulgação, sempre importante, tá? Casas espíritas que fazem atendimento virtual, gente, não sabe quão importante é isso. E muitos acham, né, que o mais importante de um centro espírita, estava conversando até com a Ana Cláudia na live que nós fizemos no domingo, às 16 horas, e aí a gente estava falando, né, a pessoa acha que é mais importante participar da reunião mediúnica e receber o mentor da casa. Eu sou o espírita mais evoluído porque eu recebo o mentor, né? Até parece que acha que essa é uma atitude já está pecando pelo orgulho, pela vaidade. E eu falei que muitas vezes a pessoa mais importante é aquela que está ali na frente, recebendo as pessoas que chegam, entregando uma mensagem, ou aquela que vai ajudar nas tarefas que não aparecem, né? Ajudar às vezes na faxina da casa espírita, né? Porque você chega lá, está tudo limpinho, água fluidificada, né? A luz, tudo limpinho, tudo organizado, a espiritualidade que manda aquilo. Não, a gente tem que contribuir também com a casa espírita, né? A Sueli pedindo para a Leninha compartilhar. Compartilha assim, viu, Leninha? Manda para mim um direct, se é o perfil, se é o link da casa espírita, onde tiver, a gente vai tentar. Isso veio de intuição, amigos, tá? Isso não estava no script, não estava no programa, e a gente fala sempre, nós fazemos as lives, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, muita coisa vem de intuição. E nessa intuição, com certeza a espiritualidade nos orientando, para que a gente consiga fazer um trabalho de divulgação. Porque amanhã, depois, seremos nós que vamos precisar desse trabalho, né? E vamos dar sequência aqui, ó. Então, ajuda é sempre importante. E ele vai finalizar assim: não te deixes, pois, vencer pelas sugestões mórbidas do desânimo. Lembra-te de que não existe noite que o sol não desface, em cada alvorecer de novo dia. Vacina-te contra este mal terrível no pronto socorro da caridade. Ó, onde que é o pronto socorro que nós vamos tomar vacina? Tá? Não é vacina de Covid, nada disso, não. É a vacina da nossa alma. Através da caridade, quando você se dispõe de sair, né, do comodismo do teu lar e encontro do próximo mais próximo. Seja por intermédio de uma live, seja por intermédio de uma mensagem que você mande para um amigo que está necessitado, das mais diversas formas. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Então, olha, não vamos nos deixar vencer pelas sugestões mórbidas do desânimo, tá? Desânimo jamais, desanimar jamais, como a Dani fez a live com a gente lá. Lembra-te que não existe noite que o sol não desfaça. Em cada alvorecer de novo dia. Oi, Lavínia, boa noite, seja bem-vinda. E vacina-te contra este mal terrível no pronto-socorro da caridade. Então é importante buscarmos ajuda, é importante buscarmos o acolhimento, buscarmos tudo que a gente precisa, mas principalmente para a gente
resolver esses problemas, temos que nos vacinar contra o desânimo através da caridade. Quando a gente sai do nosso comodismo, quando a gente sai do nosso ostracismo, pensando somente em si, que a gente fica sentindo aquela energia, ai meu Deus, que desânimo, que chato, que isso. Pare de reclamar e agradeça. Quando a gente vira o disco, né, como a gente fala, né, antigamente tinha isso, virar o disco. O Jerônimo mesmo fala, né, naquela mensagem Intimidade Espírita, ele fala, dê uma virada neste LP, né, vire, porque era um LP, vocês sabem, né, hoje em dia tem de novo aí os discos de vinil. Então, vamos virar o disco, vamos mudar o foco, mudar a objetividade da nossa vida. Quando tiver se sentir desanimado, né, dá uma sacudidela e bola para frente. Certo, gente? Bom, convidar então a todos para estarem conosco amanhã, 22 horas, no 12º capítulo do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Hoje à noite eu estou fazendo a postagem do banner, né? E também nos stories vou colocar o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, onde Ana Teresa, com muita propriedade, vai falar sobre esse tema. Então, recomendo a vocês que amanhã, durante o dia, dá 10, 12 minutos, alguma coisa assim, vai ouvindo, para que quando vocês estiverem aqui conosco, fique mais fácil para a gente estar comentando tanto o que a Ana Teresa falou, como algumas intuições que vão surgindo para nós, tá? E na segunda-feira, dia 19, a última segunda-feira, né, a última semana antes do Natal, temos a Daniele querida, que vai estar conosco comentando uma das palestras de Jerônimo Mendonça. O Vitor está dando um recado, pessoal que for de São Paulo, quarta-feira agora, às 19 horas, Evangelho Musical Presencial aqui em São Paulo. Ele vai postar amanhã o endereço, o horário. Então, sigam lá o grupo Coração de Luz. E o Vitor participa também desse grupo musical. Ele canta um pouco, toca alguma coisa, né? E evangelho musical é sempre muito bom, sempre muito bom. Gente, então vamos agora às nossas vibrações. Eu sempre falo que quando a gente estiver assim necessitado de alguma prece, que a gente traga mentalmente, ou até às vezes mande para nós, talvez alguma pessoa que está precisando, que a gente coloque nas nossas vibrações. Eu queria pedir também em especial esta noite para o irmão do meu cunhado, que está passando por um problema assim muito difícil. Adri, boa noite, querida. Chegou para a nossa prece, seja bem-vinda. Está com um problema difícil de relação ao seu casamento, não está indo muito bem, e ele está numa fase bem difícil, né? Ele chama Fernando Rod Bonfim, da cidade de Santa Lúcia, tá? Então, pedi vibrações para ele. E aqueles que quiserem colocar água para fluidificação, tá? A Sueli está colocando o nome também, vocês podem colocar os nomes, além dos nomes que nós colocamos aqui, vocês podem também pensar, né? A Cássia pedindo para a amiga, vão colocando os nomes que nós vamos vibrar por todos, na certeza que a espiritualidade vai amparar de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um, né? E assim, amigos, convido a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, soltando os nossos ombros, abstraindo a nossa mente, deixarmos envolver pelos acordes desta melodia que embala os nossos corações. Aqui nos encontramos reunidos, Mestre, em Teu nome, pedindo que a espiritualidade maior se faça presente no coração de cada um de nós, derramando bênçãos de paz, equilíbrio, saúde física, mental e espiritual para cada um de nós.
que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Pedir também pelos nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão em nossos pensamentos neste momento. Pelo Fernando Rode Bonfim, por todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela, que a espiritualidade amiga visite os lares de cada um deles. Nos encontramos, Mestre, rogando pelas tuas bênçãos, pelos doentes nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, pelos presidiários, pelos andarilhos, por aqueles que padecem frio, fome, sede, abandono. Por este mês, Mestre, que se comemora o teu aniversário de nascimento, simbolicamente, mas olhe pelos desamparados da sorte. Olhe por eles que estão necessitados do teu amor, do teu afeto, do teu carinho. Por aqueles que partiram para o plano espiritual, possam ser recebidos, amparados e dar também conforto e consolo aos familiares que aqui ficaram. Mestre, cada um de nós certamente traz em seu peito um pedido muito particular a ser feito. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Ó Mestre, somos gratos por tantas bênçãos que nos concede. Gratos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos entre amigos queridos. Gratos pelas bênçãos deste encontro tão gratificante. Rogando a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.